Diante da epidemia atual, precisamos encontrar formas claras de passar o máximo de conhecimento possível recolhido até agora sobre o coronavírus e como a gente pode ajudar a população nesse momento, onde existem muito mais dúvidas, questionamentos e a necessidade de definir algumas condutas. Analisando a evolução dos pacientes na China, o que a gente percebe é que dos sintomas principais, febre é um sintoma muito importante, principalmente a febre alta, febre em torno de 39 graus, eles encontraram principalmente em torno do sétimo ao 11º dia. A tosse, ela é comum e a tosse ela também está muito frequente, mas está associada principalmente àquela falta de ar e desconforto respiratório, que é a hipoxemia, mais ou menos em torno de 9 a 11 dias de doença. Ainda pode acontecer um pouco de rinorreia, fadiga, mas a gente tem sintomas gástricos muito raros. O que se observou em Wuhan foi que, em torno de até os primeiros 7 dias de doença, se apresentava tosse, febre, desconforto e alguns sintomas gerais, mas o paciente se mantinha até estável. Alguns poderiam apresentar um pouco de desconforto respiratório, até precisando de oxigênio, mas principalmente a partir do 8º até o 10º dia, esse é um período muito crítico. É nesse momento que o paciente vai realmente ficar muito mais desconfortável respiratoriamente e ele pode complicar. É esse momento chave entre 8 e 10 dias que o paciente vai se definir entre aquele que vai ter uma viremia ainda, e uma falência respiratória, ou aquele que vai começar a ter também uma baixa de imunidade e até mesmo risco de superinfecções. Em torno do 11º até o 14º dia, o que a gente percebe é que esses pacientes eles vão melhorando quando tem uma boa evolução, ou então eles precisam realmente de internação hospitalar e ventilação e suporte de ventilação mecânica. Observando mais de perto, percebemos que em torno de 9 dias o paciente tem a síndrome de angústia respiratória aguda, que é justamente o que o leva a ser internado e a precisar de uma ventilação mecânica na UTI. Então, esse é um momento muito crítico. A maior corte que foi publicada até hoje é de 1.099 pacientes na China. E algumas características podem nos levar a delinear a nossa conduta e a nossa classificação. Por exemplo, epidemiologicamente, eles perceberam que a maioria dos pacientes tinha um período de incubação de até 4 dias. E a média de idade desses pacientes era em torno de 47 anos. Por que isso é importante? Quando eu falo que 4 dias é a média do período de incubação, então a gente prorroga quando a gente vê o intervalo interquartil de 2 a 7 dias, por isso que a gente diz que até 7 dias de doença o paciente pode estar assintomático, mas até 7 dias após ter contato com alguém com Covid, ele provavelmente vai desenvolver algum tipo de sintoma. Pode ser mais tardiamente? Pode ser até 14 dias esse período de assintomático até desenvolver os primeiros sintomas. Mas não foi o que Juan viu. Juan viu justamente até o 7º dia, um intervalo maior desses pacientes apresentarem sintomas. Uma outra coisa importante são os critérios clínicos. A febre, ela no início das admissões, ela estava presente em 44%, mas em quase 90% durante a hospitalização. Então, aquela febre alta ela é muito comum. O outro sintoma mais comum foi justamente a tosse, e os sintomas abdominais foram muito poucos. É importante a gente observar já aqui a presença de comorbidade. Quase 25% dos pacientes tinham algum tipo de doença pré-existente, como hipertensão ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas na admissão do COVID, a gente percebe o quê? Que só cerca de 15% eram realmente pacientes graves, o restante eram pacientes que estavam não graves. Avaliando as características da população, o que a gente percebe? Que principalmente no quadrinho de pacientes que tinham a doença grave, a maioria estava realmente acima de 65 anos de idade, ou acima de 50 e 64 na estratificação que eles fizeram. Outros sintomas importantes, outras características importantes foi justamente a presença de tabagismo e a febre na admissão, que foi realmente considerada fatores importantes. De um modo geral, esse gráfico é muito importante para tentar acalmar a população. 80% da população vai ter realmente uma gripe com sintomas e sinais parecidos com o da gripe comum.
E isso pode ficar, nesse período que a gente tem outras infecções, como influenza, pode gerar uma certa dubiedade em termos de conduta. Só 13% realmente das pessoas infectadas realmente vão desenvolver uma doença severa e precisar de internação, e destas 4 da população geral, só 4,7% realmente vai precisar de UTI. Então, o nosso problema hoje é que a gente não tem, talvez, a condição de colocar todas essas pessoas dentro do hospital. Então, a gente precisa definir justamente isso: quem são as pessoas que vão ter sintomas mais comuns, que podem ser acompanhadas em casa, ou as pessoas que precisam procurar uma emergência para ser internado e até mesmo para precisar de uma unidade de terapia intensiva. Pensando nisso, é importante a gente perceber um dos principais fatores de risco na definição dessa doença, de quem vai ficar mais grave ou não, que é a idade. Observem que abaixo de 60 anos de idade, a taxa de mortalidade, independente dos sintomas, dos sinais do desconforto respiratório, é muitíssimo baixo. Então, essas pessoas dificilmente vão morrer. As pessoas acima de 60 anos, que têm o maior risco, de 3,5%, e acima de 80 anos de idade, olha só, essa taxa de mortalidade chega a 15%. Então, são essas pessoas que a gente precisa ficar preocupado. Fatores de risco são extremamente importantes para a gente definir quem é o nosso paciente que precisa ir para o hospital e internar. A doença cardiovascular, principalmente hipertensão, assim como a diabetes, são fatores de risco muito importantes. Além disso, se viu anormalidades em pressão arterial. E o que isso tem a ver? A maioria desses pacientes tem uma alta taxa de ACE2 na corrente sanguínea. O que é isso? É a enzima conversora de angiotensina 2. Por isso que a gente fala também que, por exemplo, quando a gente usa os inibidores da ECA ou UMBRA, você tem o quê? Você tem um maior risco. Aí parece uma contradição, porque a gente deveria pensar, isso não deveria beneficiar? Não, por quê? Porque quando você inibe a enzima conversora de angiotensina, ela libera mais RNA mensageiro, que vai levar à produção de mais ACE2 em outros órgãos, principalmente no coração. Tanto que a cardiopatia é uma das principais sequelas que a gente percebe nesses pacientes que passaram pela infecção pelo Covid e sobreviveram. Tudo com mais de 1.000 pacientes, o que a gente observa, olhem só dos sintomas e sinais clínicos dos pacientes. 70%, em torno de 70% tiveram tosse, depois a gente teve os pacientes com bastante secreção catarral, realmente produzindo secreção, embora a gente não perceba o quê? Nem muita dor na garganta, nem muita congestão nasal, por quê? Lembra dos receptores de ACE2? Eles estão muito mais na região baixa, na região dos pulmões, então dos pneumócitos, e não da região mais alta, onde você tem a orofaringe. Por isso que esses sintomas altos não são tão comuns, o que ajuda a gente a diferenciar um pouco da doença pelo Covid e das outras viroses dessa época. Além disso, é muito importante a gente lembrar da fadiga e principalmente a dificuldade respiratória. Isso, principalmente nos pacientes que fizeram uma doença mais grave, são sintomas importantes. Lembrar mais uma vez, olha o percentual de pacientes com fatores de risco como hipertensão. A hipertensão em disparada é o principal fator de risco, seguido da diabetes. Mas olha só, a gente pensa muito em paciente que já infartou, doença coronariana, paciente que teve AVC, paciente com câncer, com o doente renal crônico. Olha só, o paciente imunodeficiente, até mesmo com lúpus, outras doenças. Olha o percentual bem pequeno desses pacientes. Mesmo os pacientes mais graves tiveram um percentual pequeno. Então, vamos focar como fator de risco diabetes, hipertensão, DPOC e doença coronariana, que vai entrar junto com o pessoal da hipertensão. A maioria dos pacientes vai ter um raio-x na entrada normal ou com aquele discreto infiltrado intersticial. Muitas vezes vai passar desapercebido. E quando a gente compara, os estudos compararam tomografia com raio-x, eles perceberam que quando o raio-x é normal, a tomografia já apresenta algumas alterações. Olha como ocorre uma progressão rápida naquele período X que a gente falou, entre 8 e 11 dias. O paciente que entrou já tinha um infiltrado, inclusive um pouco algodonoso, um pouco difuso, e quando ele já estava no 11º dia, ele fez um pulmão de Sara, totalmente fechado,
que é justamente aqueles pacientes que precisam de um suporte ventilatório muito intenso. Tomografia, ela se tornou muito mais sensível e eu diria que também muito mais específico para a COVID. A gente consegue na tomografia diferenciar bem um quadro de COVID, principalmente por essa infiltração, que a gente chama de vidro fosco, é principalmente o quê? Olha nessas dentro da região do pulmão aerada mesmo, que é essa região mais preta, a gente vê, esses pequenos áreas como se formassem um triângulo de vasculatura que fica bem visível e infiltrada. São padrões característicos realmente da tomografia pelo COVID. Uma coisa interessante é que às vezes a gente observa uma dissociação entre a clínica e a tomografia. São pacientes que assustam, porque a tomografia do COVID assusta a gente, mas em compensação o paciente começa a ficar estável. Então, muitas vezes, o tempo de doença e como ele está evoluindo, inclusive em exames laboratoriais, tem muito mais impacto do que simplesmente as alterações de tomografia. Já os achados laboratoriais, eles dão uma noção geral para a gente de quem está mais grave e que tem mais chance de se recuperar. Olha só como a gente tem uma diminuição de linfócitos, de linfócitos, mas a gente já começa com a leucopenia. Olha só, um percentual alto, principalmente em doença severa, que a gente tem de pacientes com leucopenia, menos de 4.000 células, e a linfopenia, olha só a linfopenia, menos de 1.500 de linfócitos é um critério importante para a gravidade, porque a gente tem quase 100% dos pacientes com doença mais grave tiveram essa queda de linfócitos para baixo de 1.500. Uma coisa que eu tenho observado acompanhando alguns pacientes em casa é que parece um pouco com aquela curva da dengue, quando eles começam a sair daquela fase crítica entre 8 e 10 dias e a gente vai repetindo o hemograma, a gente começa a voltar a ver a curvinha da quantidade de linfócitos subindo, como se representassem realmente uma melhora do quadro. Assim também como a plaquetopenia. Plaquetas abaixo de 150.000 também é um sinal de gravidade. A gente pode ter marcadores inflamatórios como PCR, procalcitonina, LDH e D-dímeros aumentados. A CPK, ela também pode estar aumentada, porque a gente acaba tendo um pouco de lise muscular também. E as transaminases é muito importante, porque quando os chineses consideraram acima de 5 vezes o aumento de transaminase como um grande fator de risco. Além disso, a doença renal. A doença renal, ela realmente é muito importante como critério de gravidade, principalmente para aquilo que a gente falou também. Lembra dos receptores ACE2? Então, eles também têm uma predileção, ou esse vírus também tem uma predileção pelo rim. Estudo menor, só de 99 pacientes, eles compararam os pacientes que sobreviveram e não sobreviveram. Às vezes, as análises, quando a gente olha esse número de pacientes, acha muito pequeno, mas é porque não existem muitos estudos e a gente precisa realmente levar em consideração a experiência de quem já passou por isso. Como critério importante para a sobrevivência, a gente vê a leucocitose, a linfopenia e principalmente a leucocitose às custas de neutrófilos, porque os neutrófilos vão aumentando e os linfócitos eles vão baixando. Olha só aquela curva C, onde a gente vê os linfócitos dos pacientes que sobreviveram mais próximos à normalidade, quer dizer, eles vão melhorando. Lembra que eu falei em torno de 9 a 11 dias, ela vai subindo e normalizando. Dos pacientes que não sobrevivem, tem uma tendência a uma queda. Além disso, a disfunção renal que a gente já comentou. Das complicações, a pneumonia foi de longe a mais frequente. O interessante é que a pneumonia é realmente pelo vírus, tanto que eles não veem tanta co-infecção. O que a gente espera de um paciente que passa em média 3 semanas entubado é o quê? Que comece a aparecer bactérias, principalmente as bactérias resistentes. Aquela KPC, a VRE, que a gente morria de medo, elas simplesmente não aparecem. A gente tem um desconforto respiratório, a síndrome da doença respiratória aguda grave, né? A gente tem disfunção renal, mas a gente não tem as superinfecções, elas acontecem sim, mas em pequeno percentual desses pacientes. Tratamento.
é aquilo que a gente quer encontrar a qualquer custo. O que que eles usaram naquele grande trabalho? Principalmente hidratação venosa, o suporte ventilatório foi muito importante, quase 40% dos pacientes que foram internados com doença severa precisaram. Alguns fizeram tratamento, por exemplo, com oseltamivir, que é o nosso Tamiflu, não porque ele tivesse efeito contra o Covid, mas que na entrada às vezes a gente tem dúvida se você tem um quadro de influenza ou se você tem realmente um Covid. A questão do corticoide foi utilizado, mas os trabalhos hoje não mostram uma boa resposta. A imunoglobulina pode ser uma opção, por quê? Principalmente porque a gente pensa em imunomodulação. É aí que entra a história da cloroquina, hidroxicloroquina, com a azitromicina que está muito em alta hoje. Por quê? Porque, na verdade, a doença aparece muito com a questão da dengue. A gente tem um efeito inflamatório muito grande, principalmente em torno do 10º dia de doença. Então, nesse período, a gente precisa realmente modular a resposta inflamatória, que é justamente quando a gente percebe essa grande linfocitopenia, essa grande plaquetopenia, essas disfunções orgânicas que são consequências dessa inflamação. Se eu consigo modular a inflamação, talvez eu consiga ter uma resposta melhor. Além disso, tanto a cloroquina e a hidroxicloroquina mais in vitro tem um efeito citotóxico viral. A azitromicina também tem um efeito citotóxico, tanto que ela foi testada, inclusive em ebola, ela tinha um certo efeito. Baseado em tudo isso que a gente conversou, precisamos montar critérios de atendimento e classificação de risco, porque essa classificação de risco em domicílio é o que vai nos levar a orientar o paciente a procurar realmente uma atenção numa emergência, seja numa UPA, num centro de referência ou no próprio hospital. Então, a gente tem que avaliar 4 principais critérios. Primeiro, sinais ou sintomas. Segundo, comorbidade. Terceiro, tempo de doença. Quarto, a idade do paciente. Começando pelos sinais e sintomas. Em vermelhinho, a gente tem os sintomas mais frequentes, que são encontrados no COVID, que é a tosse ou a secreção catarral importante, o que geralmente está associado também à fadiga e dificuldade para respirar. Os outros sintomas, como congestão nasal, cefaleia, dor na garganta, diarreia, náusea, vômito, mialgia, artralgia ou calafrios, são considerados sintomas intermediários ou pouco frequentes. Em questão de comorbidade, lembra que a gente falou? Diabetes e hipertensão são os mais importantes. Depois vem doença coronariana, doença cerebrovascular, DPOC e câncer. Renal crônico e imunodeficiência não entram como fator de risco importante. Tempo de doença. Até 5 dias, geralmente você não tem que se preocupar tanto. Lembra que a gente falou? Entre 5 e 10 dias é justamente quando o paciente vai complicar. E quanto à idade, os pacientes idosos, principalmente acima de 60 anos, vamos fazer esse ponto de corte e não escalonar pela idade, acima de 60 anos, fator de risco. Como a gente faria essa estratificação de risco? Risco alto, o paciente tinha um sintoma maior, independente do fator de risco, independente do tempo, se for idoso, procura emergência. Mais de 3 sintomas menores, qualquer um desses sintomas intermediários ou pouco frequentes, alto fator de risco, mais de 5 dias, sendo criança, jovem ou adulto, também deve procurar emergência. Fator de risco intermediário, ter um sintoma maior, um alto fator de risco, mais de 5 dias, criança, jovem ou adulto, porque a taxa de mortalidade, mesmo com sintoma maior, mesmo com algum fator de risco, não parece evoluir para uma maior gravidade. Por quê? Porque a idade é fundamental. Mais de 3 sintomas menores, alto fator de risco, mais de 5 dias de criança, jovem ou adulto, observar, e se a classificação mudar a cada 24 horas a gente vai observando, se for o caso, encaminha realmente para emergência. Baixo, menos de 3 sinais ou sintomas, intermediário, fator de risco ou baixo, independente do tempo, a gente deve manter em domicílio em observação e cuidados de isolamento.